E para fechar com chave de ouro esse painel de desenvolvimento econômico, ninguém menos do que o senhor Paulo Rabelo de Castro. O senhor Paulo Rabelo de Castro, além de economista, foi presidente do IBGE, do BNDES e hoje preside o Instituto Atlântico. Senhor Paulo Rabelo, com muita honra, peço ao senhor suas palavras. Muito boa tarde a todas as amigas e amigos presentes a mais essa edição do FOPA, o Fórum Paulista de Desenvolvimento. Eu gostaria, além de cumprimentar o anjo organizador de tudo isso, o Agostinho Turbian, por mais esse sucesso, também na pessoa do meu dileto amigo vice-presidente Geraldo Alckmin, que, enquanto governador, comigo esteve muitas vezes tratando de assuntos republicanos do Estado de São Paulo, enquanto governador no BNDES. Tive uma honra muito grande de poder atender a ele em vários pleitos. E também ao Orlando Morando, que é o prefeito de São Bernardo do Campo e que aqui, de certa forma, representa todas as autoridades em nível municipal. Eu gostaria de, num painel que trata de desenvolvimento e desenvolvimento com foco especial em São Paulo, com todo respeito, pedir vênia ao meu querido vice-presidente Geraldo Alckmin para fazer uma advertência em espírito de colaboração, mas uma advertência crítica sobre os rumos daquilo que aqui estamos chamando no Brasil de reforma tributária. Já para começo de conversa, reforma tributária que não é exatamente uma reforma da tributação nem do sistema brasileiro, e sim uma reforma dos tributos de consumo, que estariam sendo aglutinados, agregados, integrados, todos numa única nomenclatura chamada IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que corresponde lá fora, em mais de uma centena de países, ao IVA. Ora, o Brasil, para começo de conversa, ele é o país campeão do mundo em tributação indireta, que é reconhecida por entre 100 economistas do mundo inteiro como sendo uma tributação de caráter regressivo. Não é exatamente o fim do mundo, mas é uma tributação de caráter eminentemente proporcional, onde, na porta de um supermercado, de um shopping, de uma loja de material de construção, ninguém pergunta se o comprador de um determinado artigo, ou, no caso, se o tomador de um determinado serviço é rico, classe média ou pobre. A tributação incide independentemente da condição do status de renda ou de riqueza do indivíduo. E, nesse sentido, ela é regressiva porque, obviamente, a tributação incide mais do que proporcionalmente sobre aqueles que têm um gasto de consumo proporcionalmente maior na sua renda total, que são exatamente classe média e os mais pobres. Portanto, já é a primeira advertência que eu faço. Nós devemos tomar muito cuidado em que essa reforma, que é segmentada, que não dá resposta para o principal problema que nós estamos já apontando, que é nós termos uma tributação muito calcada nessa tributação indireta do consumo, que nós deveríamos já estar discutindo, e isso ensejaria não o grupo que está mandando esse processo, mas uma comissão técnica de alto nível para discutir uma reforma que já levasse em conta a grande alteração necessária para fazer o Brasil um país mais equitativo do ponto de vista de tributação, que é uma maior ênfase na tributação da renda e, eventualmente, da propriedade, e uma desoneração relativa do consumo. Porque, repito, parece até um exagero de economista, nós não temos aqui exatamente os dados, mas para que vocês tenham uma ideia só em relação a quem está na ponta que deveria ser seguida por nós, que são os Estados Unidos, a tributação sobre são tributações consideradas diretas, que recaem diretamente
sobre renda, patrimônio dos indivíduos ou das corporações, faz mais de 80% do total da tributação norte-americana, cabendo à tributação dita indireta, que é o sales tax americano, e mais algumas poucas contribuições, nada mais do que 18% do total. Acrescentando-se, obviamente, eu não posso deixar de lembrar que nessa conta da tributação indireta também está uma tributação pesada que já incide sobre a população, que é a tributação previdenciária. No Brasil, o que nós temos é exatamente o oposto. A tributação do consumo não é 18%, ela é 4%. Nós deveríamos estar tendo o cuidado de ter como objetivo central, o que não é o caso das PECs 45 e 110, já objetivar uma desoneração de toda a escala de consumo, aquelas alíquotas elevadas, quer das alíquotas mais baixas. Entretanto, a proposta exatamente vai na direção de uma falsa simplificação, que é tentar jogar todos os artigos, todos os serviços, inclusive direitos que se fala, para uma tributação padrão, que obviamente vai ser, segundo os propositores, a Bolsa Louis Vuitton da Madame, com 20%. Hoje, essa tributação pode ser que ela seja até um pouco superior a 50%. É uma tributação elevada, ela deveria cair também, mas não às custas de elevar a elevada tributação do leite, do saco, do quilo de arroz, do quilo de feijão e assim por diante. O governo promete um cashback, ou seja, uma devolução. Eu nem vou discutir isso, porque chega ao plano de uma certa corrupção social. E desculpe ser tão duro, porque é uma corrupção social para além de tudo que já é pago, como assistência social e como auxílio nesse país, que já está se transformando largamente num país de assistidos, mais do que num país de trabalhadores, porque temos carência de oportunidades e proliferação de assistências. Falar de mais um cheque de desconto é de um populismo eleitoral à prova. Nós somos uma situação que precisamos que as autoridades reflitam sobre isso, que nós não podemos ter uma reforma do consumo elevando essa alíquota padrão para ser uma única alíquota. Nós teríamos que ter, no mínimo, e essa é a proposição que nós, no Instituto Atlântico, temos estudado, 5 alíquotas que aí se amoldariam e seriam nacionais, não passíveis de alteração por estados e municípios, e ainda resguardando as características, isso é muito importante, do ISS, embora ele vá convergir para ser um único tributo, que as prefeituras guardem o DNA do ISS dentro da sua base de tributação. Com isso, e no exíguo tempo que eu tenho, eu gostaria de chamar a atenção para o segundo grande problema dessa proposta, é que ela fere, inclusive, a meu ver, fere constitucionalmente o princípio federativo, porque ela estreita a capacidade tributária dos estados, embora supostamente ampliando via IBS a sua base de tributação, e, ao mesmo tempo, fere de forma mais grave ainda os municípios. É óbvio que essa proposta ela é encorpada com certos envelopes de bondades, como, por exemplo, um fundo de desenvolvimento regional que, por sinal, não tem cabimento dentro do âmbito de uma tributação de consumo. Ele deveria estar no âmbito federal, esse Fundo de Desenvolvimento Regional, e, portanto, os municípios serão fortemente penalizados também, tendo em vista que a sua base de tributação sobre serviços
de ser reconhecida para ser confundida com uma base mais ampla, chamada de mercadorias e serviços dentro do IBS, onde a participação dos municípios, segundo se fala, porque também estamos, além disso, o que é bem característico de uma situação politicamente muito controvertida, estamos discutindo toda uma proposta sobre a qual não se tem um relatório, não se tem um espelho básico, portanto, estamos discutindo meras especulações, meras hipóteses, mas se fala que a participação dos municípios dentro desse bolo do IBS não será superior a 8%, porque eles vão ter supostamente 2 pontos percentuais nos 25% com os quais se trabalha como alíquota supostamente única. É só fazer as contas para se verificar que os municípios, principalmente aqueles de porte médio e grande, e aí estou falando especificamente com os representantes da cidade de São Paulo, da nossa grande capital da América Latina, aqui no FOPA, é preciso que esses prefeitos e prefeitas das grandes e médias cidades façam as contas realisticamente e vão ficar alarmados, vão ficar assustados com o risco de perda de receitas que está embutido dentro dessa especificação, que, como mercadorias e serviços, deixando de reconhecer a competência tributária específica dos municípios dentro da Constituição brasileira, que tem, como eu disse, 3 níveis de poder, que é o federal, o estadual e o municipal, é distinto em outros países, mas aqui nós não vamos mudar essa terceira base de poder, que é a municipal. Portanto, temos que respeitá-la. E a PEC 45 deixa de respeitar essa base tributária. Além do mais, ao estabelecer o destino puro, ou seja, o fim da tributação na origem da prestação do serviço ou da produção do bem, coisa contra a qual também nos insurgimos, já que hoje o ISS é um tributo basicamente de origem, nos seus 5 pontos percentuais, 5%, e o próprio ICMS ele tem uma tributação na origem que é de 7% ou 12%, dependendo da região do país. A nossa proposta é que a origem fosse preservada em pelo menos 4 pontos percentuais. 4 pontos em 5 na base municipal ou 4 pontos na base do IBS, maior na prestação de mercadorias, vindo dos 7 ou 12. Esse gradualismo é extremamente necessário para manter a capacidade de fiscalização e a capacidade de prestação de serviços públicos, inclusive de prestação de serviços ambientais para aqueles estados hoje produtores. Caso contrário, as perdas, e nós temos dados que podemos até mostrar sobre isso noutra oportunidade, serão extremamente graves, principalmente para aqueles estados e municípios cuja base produtiva é mais destacada. Portanto, vamos estar fazendo um assistencialismo federativo da pior qualidade. Portanto, essa é uma proposta que ela atenta contra o contribuinte, principalmente o contribuinte mais pobre, que vai ficar dependendo de um cashback, do contribuinte classe média, que nem cashback vai ter, e vai ter um impacto no seu orçamento de consumo de pelo menos mais 20%. Isso vai ser um trauma político extraordinário. Vai ter uma transição prolongada, portanto, vai ser um inferno competitivo para todas as empresas cujos contadores vão depender de trabalhar durante anos seguidos com 2 bases de consumo, a nova e a antiga. Não precisava de nada disso se a transição fosse feita como propõe o Atlântico, com um operador nacional de distribuição de arrecadação, mas os proponentes da atual PEC se recusam a ouvir essa proposta simplificadora e, ao mesmo tempo, não sendo competitiva, vai ser um atentado também à Federação Brasileira, como eu falei.
Eu não me estenderei mais sobre essa questão, mas realmente, como brasileiro, como profissional da área de economia, eu uso o palco virtual da FOPA, agradecendo a todos vocês pela paciência de me ouvir sobre esse alerta. É muito importante a mobilização das classes empresariais e também das autoridades, as autoridades municipais, e principalmente o governador de São Paulo, para que tome uma atitude mais firme. E como é que se toma essa atitude mais firme? Por que eu estou fazendo esse alerta com tanta firmeza? Por um único motivo, e por aí eu concluo. Porque o Instituto Atlântico foi fazer as contas e ninguém até agora, no grupo de trabalho da reforma em Brasília, no Ministério da Fazenda ou no Ministério do Planejamento, produziu qualquer conta. Como é possível que o Brasil inteiro vá fazer uma reforma dessa grandeza, dessa importância, dessa visceralidade, sem fazer conta, sem testar qual é o efeito final desse processo, esperando apenas que, através de um gradualismo demorado, pela convivência de dois sistemas ao mesmo tempo, vá se fazendo ajustes. Nós estamos introduzindo, minhas amigas e meus amigos, o cavalo de Troia que pode destruir a Federação Brasileira. Portanto, fica o alerta deste economista aqui na FOPA, de forma que a gente pense um pouco mais, repito, faça contas, realmente esmiúce, exija dos proponentes que mostrem simulações dos efeitos finais desse processo e nós verificaremos que ela não traz crescimento econômico. Pelo contrário, ela traz uma insegurança jurídica, uma insegurança constitucional e, portanto, é uma proposta que precisa ser mudada. Precisamos de reforma tributária ampla, que já comece pelo descruzamento do imposto de renda em relação às contribuições sociais, que é um outro capítulo sobre a qual, em outra oportunidade, falaremos, quando nos derem abertura para uma discussão realmente ampla do que seria uma reforma tributária capaz de deflagrar crescimento e desenvolvimento econômico em nosso país.